eu fui me lembrando e fui me conectando aqui com aquilo que eu queria trazer, com a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nessa tarde. Eu estava orando e eu tinha uma outra palavra preparada, mas hoje pela manhã Deus me pediu para eu resgatar uma palavra que eu ministrei há algum tempo atrás, já há bastante tempo atrás, lá na minha igreja, e Deus me pediu para eu resgatar isso, e quando o pastor Ibe estava ministrando ali, eu vi que tinha tudo a ver com aquilo que ele estava ministrando. Ou seja, o pastor Ibe falou sobre um tsunami que está ao nosso redor, e que esse tsunami é inevitável. E aquilo, o que a gente deve fazer diante do tsunami que é inevitável? O que a gente tem que fazer? Subir para lugares altos, né? Ir para locais onde a gente possa estar acima desse perigo e, principalmente, levar a nossa família para esse lugar. Não é isso que ele falou? Você poder conduzir a tua casa, a tua família, a tua vida e levar para esses lugares. E quando ele falava disso, eu me lembrei de uma coisa. Sempre que você vai pegar avião, né? Você já viajou de avião, nas instruções de segurança ali durante os preparativos para a decolagem, normalmente eles falam, olha, em caso de despressurização, as máscaras cairão e você deve pegar essas máscaras e se você tiver com os teus filhos, com as pessoas, com os teus filhos, com crianças ao lado, o que você deve fazer com a máscara? Primeiro em você. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu achava estranho, né? Eu perguntava, por que a gente pega a máscara? Se eu tiver com meu filho, acho que a reação mais lógica nossa seria tentar pegar essa máscara e colocar nele, e não colocar em nós. Mas por que a recomendação é que você coloque primeiro em você, para depois você colocar nos teus filhos? Porque você precisa estar bem para depois poder ajudar eles. Porque não adianta nada você tentar socorrer o teu filho e no meio do caminho você desmaia ali e nem você tem condições de ajudar e de repente morre todo mundo ali naquele processo. Então a instrução é muito clara. Primeiro, você coloca a máscara de oxigênio em você, você vai ter oxigênio e logo em seguida você vai proteger e vai cobrir as crianças e o restante da tua família que está ali ao redor. E eu quero aproveitar um gancho dessa ilustração e falar um pouquinho sobre a nossa vida de homens. Porque homem é um cara meio cabeça dura, né? O pastor Ibe estava falando sobre essa condição do homem de protetor, e muitas vezes o homem até exerce essa característica de proteger sua família, só que ele esquece de se proteger a si mesmo, né? E ele acaba, eu tenho alguns médicos na nossa igreja e eles falam, pastor, sempre que a gente vai fazer conferência de homens, ele fala, pastor, toca na questão da saúde dos homens, cara. Homem não vai em médico, homem não se cuida, homem não faz exame, homem, quando faz, vê lá que o colesterol dele está lá no alto, ele fala, isso é frescura, não tem problema nenhum. De repente o cara vai, tive recentemente um dos pastores da nossa equipe com 50 anos de idade, foi levado às pressas para o hospital por pouquíssimo que ele não tinha partido. As artérias tudo entupidas dele, não fazia exame. Então, amados, a gente muitas vezes tem tantas pessoas para cuidar e a gente às vezes não cuida de nós mesmos, homens. E eu queria falar um pouquinho sobre, tem a ver com isso, queria falar um pouquinho sobre as pressões e como é que nós, homens, lidamos com as situações ao nosso redor, as situações de pressão, as situações de cuidado que a gente precisa ter, inclusive com a nossa própria vida, né? E às vezes a gente vê homens, eu sofrendo situações que a gente às vezes não imagina. Eu não sei se você sabe, mas o número de homens que sofrem de depressão e que terminam em suicídio são 4 vezes maior do que de mulheres.
a gente tem uma tendência de achar que mulher que é mais depressiva. A gente tem uma tendência de achar que isso é uma coisa mais feminina. Mas as estatísticas, é só você procurar, entra lá no Google e você vai ver que a taxa, por exemplo, de suicídio, fruto da depressão, nos homens, é 4 vezes maior do que das mulheres. Homens não estão aguentando a pressão da vida, a pressão das lutas, e aí a gente coloca pressões de vários aspectos, é de ordem financeira, é a própria pressão de você olhar e saber que você tem que cuidar da tua família, e às vezes você não conseguir dar conta disso, diante de todas essas situações, e tem homens, por exemplo, tirando a vida, mergulhando em depressão. Hoje é sábado, né? Quinta-feira, eu recebi uma pessoa lá na minha sala, um rapaz que frequentou a nossa igreja e foi líder da nossa igreja um tempo. E ele está afastado. E ele marcou, não, na realidade eu estava sentindo falta dele, eu fui atrás dele e pedi para que ele viesse, que eu queria conversar. E ele falou: pastor, eu estou passando uma crise, estou passando uma depressão, eu perdi meu emprego, eu estou fazendo Uber para tentar trazer dinheiro para dentro de casa, mas eu levanto de manhã e já teve vez de eu entrar dentro do carro e me dar uma crise, eu não consegui, eu voltar para casa e passar o resto do dia trancado no meu quarto. E às vezes a gente acha que isso é uma coisa que não acontece com homem. Às vezes a gente pensa que é só com mulheres que acontece isso. E ele estava falando, ele falou: pastor, você não sabe a luta que é. Ele era um rapaz, ele era um dos líderes do nosso ministério de recuperação de pessoas que tiveram problema, que têm problema com adicção, com drogas. E ele foi adicto de drogas durante muito tempo, e ele foi liberto pelo Senhor. E ele falou para mim, pastor, foi mais fácil eu me livrar das drogas do que me livrar dessa situação que eu enfrento nesse momento. Ele fala: eu não sei o que acontece comigo. E nós, gente, até mesmo se um homem é homem de verdade, e ele é consciente da sua função, conforme o pastor Ibe falou aqui, de provedor, de protetor, se o cara, ele tem essa consciência, diante às vezes das pressões e de às vezes não dar conta disso, instala-se no homem uma crise violenta, e ele não sabe de repente como lidar com isso. E o título da minha ministração nessa manhã o título dela é sobre resiliência, né? Não sei se está o projeção aí. Resiliência é um termo, essa pregação, como eu disse, eu já ministrei para os homens na minha igreja há muito tempo atrás. Antes até desse termo, agora virou moda, né? O pessoal de coaching começou a usar muito esse termo, e na época, eu me lembro que na época que eu trouxe esse termo, era um termo que quase que ninguém conhecia ele, porque ele é um termo que surgiu na física, né? Se você estudou física um pouco, esse termo vem da física, depois ele foi incorporado pela psicologia, e hoje ele é aplicado pelos coachings, por esse pessoal que dá treinamento, fala muito sobre isso, né? E eu queria ir com vocês, antes de mais nada, e é o texto que eu vou usar como base para essa mensagem que eu quero trazer para vocês, lá para 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7. A carta de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7. Diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu queria que você repetisse isso para a pessoa que tem do teu lado. Fala assim: não esteja ansioso, porque o Senhor tem cuidado de você em todas as situações. E amados, a ansiedade não é só um atributo feminino, como talvez a gente possa imaginar. Muitos homens acabam sendo tomados pela ansiedade,
por olhar para o futuro, pensar nos filhos, pensar na casa, ou se você é jovem, pensar nas demandas que você vai ter, e de repente aquilo começa a tomar um volume dentro de você que você não dá conta. Eu tinha um rapaz na nossa igreja, ele foi diretor, presidente de uma grande construtora em São Paulo, e nas mãos dele a construtora quase que faliu. E quando ele assumiu a diretoria máxima lá da empresa, ocorreram uma série de situações e a empresa quase que faliu na mão dele. Mandaram ele embora e ele passou por uma crise, ele nunca tinha tido. Ele era um jovem, ele tinha 34 anos, mas ele tinha tido uma carreira muito proeminente na vida profissional dele. Por todas as empresas onde ele passou, ele foi se destacando, e pelo fato dele se destacar, ele foi em cada empresa galgando postos diferentes, até que ele chegou nessa onde ele era o big boss de todo mundo, lá o grande chefe de todo mundo. Só que na mão dele, as coisas ruíram. E esse cara, que ele está no nosso meio até hoje, é um dos nossos supervisores de célula lá na igreja, mas esse cara mergulhou num quadro que ele se sentia totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. E foi um tempo de pressão, um tempo de luta sobre a vida dele, que nós tivemos que ministrar, visitar e ter um tempo intenso de ministração na vida dele. Então, essa carta de 1 Pedro, ele começa esse capítulo 5, logo dizendo isso: lance sobre ele toda a tua ansiedade. Ansiedade é a preocupação que nós temos com aquilo que ainda vai acontecer. A gente fica preocupado. Preocupado é ocupar-se antecipadamente de algo. E nós, homens, muitas vezes nos tornamos extremamente preocupados. Sabe por quê? Porque nós, homens, muitas vezes dependemos muito menos de Deus do que as mulheres. Porque a gente não vai para o quarto de oração, como o pastor Ibe estava falando, e para que o Senhor possa vir e para que você possa receber uma direção profética. Porque quando você está na presença de Deus, como sacerdote, como profeta, que foi dito aqui, a tua ansiedade vai diminuir. Mas muitas vezes a gente não recebe isso. Quando o pastor Ibe estava falando, eu estava lembrando de eu fui visitar um irmão na nossa igreja, a casa de um irmão na nossa igreja, e teve uma coisa lá que eu nunca me esqueço. Eu entrei na casa, os filhos dele tinham 10, o outro 12, o outro 14, se não me engano. Mas a filhinha dele, de 10 anos, me pegou e me levou. Era a primeira vez que eu visitava a casa deles. E ela falou assim: olha, pastor, aqui está vendo aquele quartinho? Aquele quartinho é o quartinho de oração do meu pai. E aquilo me chamou tanto a atenção. Aquela menina me apresentando a casa dela, e a primeira coisa que ela apresentou foi o quartinho de oração de quem? Do pai dela. E eu te pergunto, talvez, será que se teu filho for apresentar tua casa para alguém, ele vai falar: esse aqui é o cantinho onde meu pai ora todo dia. Que eu vejo meu pai orando, que eu sou inspirada. E é impressionante, porque isso já faz alguns anos, e hoje os filhos dele já estão adultos, estão na nossa igreja, são casados, são líderes na nossa igreja, e são apaixonados por oração. Porque cresceram numa casa de oração. Mas a oração é uma das coisas que nos livra da nossa ansiedade. Porque a gente aprende a levar isso para a presença de Deus. Mas o texto continua e diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Vira para quem está do teu lado e fala: precisamos vigiar. Acho que o pastor Ibe já disse um pouco sobre isso, eu não vou entrar tanto nesse aspecto, mas a gente precisa, amados, vigiar. Vigiar na nossa vida,
vigiar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sempre que eu penso nesse texto, eu me lembro de um filme relativamente antigo, não tanto, mas um chamado Sombra e Escuridão. Quem assistiu esse filme aqui? Você lembra desse filme? Ele era a história de dois leões, um chamava Sombra e o outro chamava Escuridão. É uma história real. Eles estavam construindo uma ferrovia num país da África, ali eu não me lembro onde que era. E o que aconteceu ao longo da construção dessa ferrovia? Os operários, eles ficavam acampados ali ao redor da ferrovia, da construção da ferrovia, e dois leões, todo dia surpreendiam eles. E entravam dentro dos alojamentos e pegavam um daqueles operários que estava ali e levava para a selva e matava eles. E foi interessante o filme, porque eles colocaram alguns vigias na frente do alojamento e os leões iam e entravam pelo fundo do alojamento. E sempre que eu olho para esse versículo, eu me lembro daquilo. Porque é exatamente isso. Ele falou assim, o diabo ele anda ao teu derredor só procurando uma brecha para entrar na sua vida. E aí, nós como homens, cada vez mais abrimos brechas. Abrimos brechas em tantas situações. A gente falava ontem, na hora do almoço, estávamos conversando aqui, o número, por exemplo, o aumento de pornografia entre os homens é algo impressionante. Nós pastores, e eu lido com isso muito em São Paulo, estava conversando com o pastor Paulinho, ele comentando a mesma situação aqui. Hoje, as queixas, né? Antigamente a gente ouvia muitas mulheres falar, puxa, pastor, meu marido não dá trégua para a gente, né? Toda noite ele quer sexo, toda noite ele quer sexo. Sabe o que as mulheres agora estão reclamando muito nas igrejas? Que os homens não procuram elas. Caras que ficam 4, 5 meses sem procurar a esposa. Sabe por quê? Porque estão atolados em pornografia. Porque estão mergulhados em pornografia e preferem se satisfazer através da masturbação e da pornografia do que com o seu cônjuge. Isso, amados, está virando um câncer. Eu estou falando de dados de dentro da igreja. Eu pensei que era só da minha igreja, fiquei um pouco mais tranquilo, eu não sei se mais tranquilo, se preocupado de saber que não é. Então, homens que decidem viver uma vida, como minha esposa diria, minha esposa como psicóloga diz, que diante da psicologia, a masturbação nada mais é do que uma forma infantil de poder se satisfazer. Diante da psicologia, estou falando da psicologia, não estou nem falando da Bíblia. Diante da psicologia, um ser adulto normal não deveria se satisfazer através da masturbação. Porque masturbação, diante da psicologia, podia ser tolerado talvez se fosse na fase infantil, quando a criança está se descobrindo o seu corpo. E a gente vê, às vezes, homens mergulhados nisso, trazendo para dentro de si, para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, a destruição, muitas vezes, da sua vida. Então, o texto de 1 Pedro, ele fala de uma forma muito clara, resista, permaneça firme, né? No mundo de tantas ofertas, de tantas situações. Fecha as brechas, porque o inimigo está só procurando uma brecha, para que ele possa tocar nas nossas vidas. Mas o texto continua, e ele diz assim, e o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem feito vocês sofrido durante um pouco de tempo, ele te restaurará, te confirmará, lhe dará forças e te porá sobre firmes alicerces. Vira para quem está ao teu lado e fala, o Senhor quer que você persevere. Em meio a todas as situações, Deus quer que você persevere. E aqui, amados, foi diante desse texto que o Espírito me levou
a definição que eu conhecia da época de faculdade sobre o termo resiliência. O termo resiliência, para quem não conhece, ele é um termo, como eu disse, que surgiu na física, e a definição de resiliência para a física é a seguinte: é a capacidade de um material de voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido uma tensão. Ou seja, só para você entender, é que se eu pegar essa haste, eu posso botar força nela, ela vai entortar, e aí eu solto ela e ela volta para o seu estado original. Resiliência é essa capacidade que um material tem, né? Uma viga, por exemplo, quando você põe esforço nela, ela flamba, tá? E depois, quando você tira o esforço dela, ela volta ao seu estado original. Essa é a definição física de resiliência. Mas tem uma definição da psicologia para resiliência. A definição da psicologia é a seguinte: para a psicologia, é a capacidade de um indivíduo de lidar com problemas, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, choque ou estresse, sem entrar num surto psicológico, sem dar um burnout no cara. Eu não sei quantos têm visto, mas o que tem de, principalmente homens, tendo burnouts, ou seja, o cara descompensou, sendo afastado de bancos, de empresas, diretores, às vezes até pessoas em cargos não tão elevados, mas que chega um momento que o cara não consegue. Tinha um homem lá da nossa igreja, ele não conseguia mais ir para o banco. Ele começava a tremer só de pensar de ir para o banco. Ao imaginar ele ter que começar um dia, começava a tremer, ele não conseguia. E aí ele foi afastado, trabalhava no Bradesco, ele foi afastado e ele foi encaminhado para um setor, e lá nesse setor ele descobriu que tinha um monte de gente no banco com os mesmos sintomas que ele. E ele achava que era só ele. Então, resiliência, qual é? É a capacidade de poder suportar essas tensões, as situações adversas, o choque, o estresse. Hoje, para vocês terem uma ideia, as empresas, dentro dos seus processos seletivos, elas fazem testes de resiliência com os funcionários, dependendo do cargo para onde ela vai, para ver se ele vai dar conta de suportar toda a demanda que vai ser colocada sobre ele. E a gente vive numa época de demanda. Quem trabalha aqui, principalmente no setor privado, vai ter metas para você cumprir, e quando você cumpre a meta daquele mês, você fica todo feliz, fala: caramba, bati a meta. Aí o teu chefe vem para você e fala assim: olha, no mês que vem agora a gente dobrou a meta. Parece a Dilma, né? Não, mas a Dilma, ela não fazia meta e ela dobrava a meta depois, né? Não. Por quê, gente? Porque é pressão. A gente vive em tempos de pressão, pressão de todos os lados. E eu dei uma definição, essa é uma definição minha, de resiliência do aspecto espiritual. Eu chamei resiliência espiritual a capacidade de uma pessoa lidar com problemas, resistir a pressões, a tensões internas e externas, sem corromper os seus valores, sem comprometer a sua fé, voltando sempre a um estado de dependência de Deus. Ou seja, resiliência espiritual é aquele cara que mesmo ali em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às pressões, ele continua e permanece firme. Continua firme no propósito de ser um servo do Senhor, de proteger a sua casa, de guardar a sua família, de ser um pai, diante de todas as situações. Ele não joga a toalha. O que a gente vê de gente que está jogando a toalha por aí, entregando os pontos, não aguentando, né, deixando muitas vezes
a casa à deriva, a família à deriva, porque é do homem essa necessidade de proteção. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. A própria palavra de Deus nos diz, a mulher às vezes não aguenta as pressões que o homem vai ter que vir e aguentar sobre as costas dele. E aí a gente precisa ter resiliência espiritual, a capacidade de suportar e de resistir às demandas que a vida vai nos dar e tem nos dado dia após dia. Esse texto diz o seguinte: depois de ter sofrido durante um pouco de tempo. Ele está falando sobre essa capacidade que nós temos de resistir a essas pressões, às demandas. Ele diz que a gente vai, depois de resistir, a gente retorna. Ele restaurará, confirmará, te dará forças e te porá sobre um firme alicerce. E eu quero falar sobre esses dois movimentos. Esse movimento de a gente resistir às pressões. Resistir às pressões da vida. Que pressões? Gente, tantas pressões. Eu poderia citar várias aqui. A pressão, às vezes, de desemprego, a pressão, às vezes, de uma enfermidade, de uma luta, de um diagnóstico. Eu, há 5 anos atrás, comecei a ter fortes dores nos pés, e essas dores foram aumentando. Tinha dia de eu terminar de pregar e eu ter que correr e sentar num banco, porque as dores eram muito fortes. E eu passei 1 ano fazendo exames em tudo que era médico, os principais médicos de São Paulo, até que um médico chegou num diagnóstico, falou: Fernando, você tem uma neuropatia, fruto da tua diabetes, é uma lesão que é uma degeneração dos nervos periféricos do corpo, principalmente nas extremidades dos pés. É uma doença, segundo a medicina, sem cura, e você vai ter que conviver com isso. Isso foi há 5 anos atrás, e desde então eu lido com esse diagnóstico. Eu creio num Deus que pode intervir, que pode me curar a qualquer momento. Eu continuo orando, eu continuo crendo que um dia o Senhor pode entrar e pode intervir, pode me curar. Mas enquanto esse dia não vem, sabe o que a gente faz? Vai levando em frente tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Estou hoje aqui, você perguntar: pastor, você está com dor? Estou com dor. O médico, outro dia eu fui no médico, o médico falou: como é que você está? Eu falei assim: olha, eu continuo com dor direto. Tem hora que eu tenho mais dor, tem hora que eu tenho menos dor, mas dor eu tenho sempre. Ele falou: é assim mesmo. Ele falou: você vai convivendo com ela. Mas o que acontece? Tem muita gente que diante de um diagnóstico desse se entrega e paralisa. E fala: não, agora eu não posso mais fazer nada. Enquanto o Senhor te der forças, você vai continuar caminhando, vai continuar andando, vai continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou você para fazer. Tem uma frase, acho que é de Martin Luther King, eu esqueci dela agora, talvez você conheça. Ele fala: se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas nunca pare. Vira para quem está do teu lado e fala: nunca pare. Nunca entregue os pontos. E quando eu falo de nunca parar, gente, é em todas as áreas. Eu vejo gente que para no meio do caminho um monte de processos. Fala: pastor, não está dando mais, meu casamento não dá mais, eu já aguentei muito, mas agora eu não aguento mais. Você aguenta sim, cara. Pensa que você tem uma aliança com a tua esposa e você vai aguentar. Ah, pastor, eu não aguento mais. Você vai aguentar, porque o Senhor te deu capacidade para você continuar, mesmo diante das adversidades. Para isso Deus te colocou como homem, como aquele que é capaz. Você vai dobrar o teu joelho. Quantos homens eu conheço que o casamento estava prestes
a ruir, e esses homens dobraram os joelhos e foram buscar direção em Deus e tiveram seus casamentos restaurados novamente. Agora a pessoa chega e fala, não dá, já deu, eu já aguentei demais. Você já pensou se Deus desistisse da gente do jeito que a gente quer desistir das coisas? Você já parou para pensar nisso? Já pensou quanto você e eu já fizemos e já demos oportunidade para Deus olhar para mim e para você e falar, cara, eu não aguento mais aquele cara, desistir dele. Eu já teria chutado a gente. Por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, todo dia o Senhor olha para você com cara de misericórdia. E olha para você e fala, vou dar mais uma chance para ele. E para mim também. Olha o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo. Né? A gente vê o exemplo de Paulo. Mesmo quando chegamos a Macedônia, capítulo 2 Coríntios 7, 5. A nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates e por dentro temores. Paulo está falando de dois tipos de pressão. A pressão externa, a pressão que vem do teu trabalho, da tua casa, da tua família. Às vezes as contas para pagar, situações adversas, da empresa, disso, daquilo. E você é cheio de pressões. Como se não bastasse todas as pressões externas, vem também as pressões internas. Você mesmo começa a cobrar de você, às vezes, muita coisa. Então, não só as pressões de fora, mas as pressões de dentro. Então, quais são essas tensões? A perda de um emprego, uma enfermidade, uma crise financeira que a tua empresa está passando, cara, tem um monte de conta para pagar, tem funcionário para pagar. São pressões de diferentes formas que um homem está submetido. E justamente o homem, por essa característica de ser aquele que tem que proteger a sua casa, a sua família, tem que suportar isso, tem que ficar ali no meio daquelas duas paredes, tentando segurar para que aquela parede não despedace ele. E aí, Pedro diz, depois de terem sofrido um pouco de tempo, eu quero te dizer uma coisa, todo período de tensão, de pressão na tua vida, um dia ele vai passar. Se tem alguém que está passando aqui momentos de pressão na sua vida, eu quero te dizer uma coisa, vai passar, amigo. Vai passar, irmão. Aguenta firme porque vai passar. E o melhor está por vir, o melhor dos tempos está por vir em nome de Jesus. O que você não pode é jogar a toalha no meio desse caminho. Uma vez chegou um cara para mim querendo separar, eu falei, você tem certeza? Você tem certeza que você quer deixar outro homem educando os teus filhos depois? Você tem certeza que é isso que você quer para a tua vida? Eu falei, vai passar essa crise. Vocês vão resolver isso. O Espírito Santo vai dar graça, vai dar direção e vocês vão sair dessa situação adversa. Pressões, amados, a gente vai viver na vida inteira. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não troca aflições por pressões. O sentido é o mesmo. No mundo você vai ter pressão, cara. Mundo sem pressão não é mundo. O dia que você quiser não ter mais pressão, a gente ora para você ir para a glória. A gente faz uma oração e fala, Senhor, tira toda a pressão dele agora, né? E aí você vai para a glória, lá você não vai ter nunca mais pressão. Lá não tem choro, não tem sofrimento, não tem nada. Mas enquanto você estiver aqui, vai ter pressão no trabalho, vai ter pressão da esposa, às vezes sobre você, dos teus filhos, vai ter pressão de todo lado. Faz parte isso. Mas há uma pressão que é natural, mas tem uma pressão que às vezes é excessiva. Olha o que diz, eu gosto muito, quando eu me sinto assim muito pressionado, muito desafiado, eu gosto de ler as cartas de Paulo a Coríntios, principalmente a segunda carta.
E olha o que ele diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 4. De todos os lados nós somos pressionados. Dá para passar aí? Aí. De todos os lados nós somos pressionados. Mas o que acontece? Mas não desanimados. Vira para quem está do teu lado, e pega na mão de quem está do teu lado e fala, cara, de todos os lados nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. A gente também não tem sangue de barata, né? Quando eu falo da gente não se deixar incomodar, eu não estou falando de você ter sangue de barata, né? A casa está caindo, você está dando risada lá, falando, não, o Senhor está guardando, tal. Não! A gente fica perplexo, mas não desesperado. A casa está caindo. Vamos arrumar um jeito de escorar ela aqui ou de sair antes que ela desabe. Somos perseguidos, mas não abandonados. Porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor é o teu pastor. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, a mão e o cajado dele está sustentando você, tua casa e tua família, em nome de Jesus. O Senhor está com você. E você precisa entender isso, homem de Deus. Sobre você, Deus deu uma missão. Sobre você, Ele conferiu uma autoridade, uma graça especial. Você que está em Cristo é revestido de uma graça e de uma autoridade especial. Eu sempre digo uma coisa. Muitos de vocês aí conhecem a Marginal. Eu dou exemplo da Marginal, mas vou dar exemplo da BR aqui. Qualquer uma das BRs que tem aqui em Brasília. Suponhamos que você vai lá para o meio da BR, você sai daqui, da onde nós estamos na reunião, você vai ali na BR, para no meio da pista da BR e levanta a mão para parar o trânsito. O que vai acontecer? Você vai morrer. Na pior das hipóteses, você vai morrer. Na melhor das hipóteses, os caras vão desviar de você. Mas alguém vai parar? Não. Agora, suponhamos que alguém te dá uma roupa, uma farda de policial. E você vai lá para a BR. E para no meio da BR e levanta a mão. O que vai acontecer? Os caras param. Por que eles param? Porque você está revestido de autoridade. Eu quero te falar uma coisa, cara, em Cristo você foi revestido com toda a autoridade para proteger a tua casa, para cuidar da tua casa, da tua família, para repreender demônios, para tomar autoridade sobre principados e potestades, sobre a tua casa e sobre a tua família. É em Cristo, não é você, você é o mesmo, cara. O cara que vai ali no meio da faixa com roupa e sem roupa, por que um para? É por causa da autoridade que está sobre ele. E se você está em Cristo, o Senhor te revestiu com uma autoridade especial. E você, homem, precisa entender isso sobre a tua vida. Olha o que o texto continua dizendo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pastor Ibe estava falando daqueles filmes. Você já assistiu aqueles filmes que o cara apanha. Você fala, agora acabou, né? Tinha aquele, eu me lembro de um que foi de uma Robocop, não sei quantos assistiram, antigo, né? O bicho estava lá no final, acabadão, aí você pensou, acabou. De repente o bicho levanta lá e vai para cima. Você pega Rambo, né? O cara tomou tanta porrada lá que de repente você fala, agora o cara não levanta mais. Ele pode ser abatido, mas não destruído. É assim que a gente vai. Amados, tem dia que eu falo para os caras assim, olha, tem gente que pergunta, como é que está? Eu tô na luta. E aí o pessoal pergunta às vezes, lá na igreja a gente criou muito hábito, e aí, batendo mais ou apanhando mais? Eu não sei, eu acho que ultimamente eu estou apanhando mais. Mas eu estou resistindo. Porque tem hora na vida que a gente está apanhando mais. Tem hora da vida que a gente está... tem hora que a gente está batendo mais, tem hora que a gente está apanhando mais. Mas a gente vive uma vida, uma época tão interessante. Eu não sei quantos aqui
Quantos aqui assistiram o último Vingadores que teve? Poucos. Não, vocês não devem ter filho adolescente que fez vocês ir no cinema com ele, né? Eu não tenho, mas eu fiquei tão animado com esse negócio, gente, porque sabe o que acontece? Na minha época, eu tenho 55 anos, né? E esses personagens da Marvel são tudo lá da nossa época. Super-Homem, Batman, todos esses caras, né? Na minha época, era inconcebível Super-Homem tomar uma surra. Não tinha isso, cara. O Super-Homem nunca perdia uma batalha. Super-herói, cara, ele nunca perdia. A gente assistia os episódios, mas a gente sabia que no final tudo ia dar certo, porque o cara ia levantar e ia tomar as rédeas. E quando eu fui assistir Os Vingadores, o penúltimo que teve, né? Foi a última, esqueci o nome, última batalha, né? Que morreu os super-heróis todos no final do filme. Falei, meu Deus! Esse mundo está acabado, nem super-herói mais resiste na luta contra o mal. Desculpa, gente, eu vou ter que dar um spoiler aqui. Mas quando eu vi o Thor, no último Vingadores, com aquela barrigona, o cara deprimido, cara. Eu falei, meu Deus do céu! Para você ter uma ideia, o Thor é o mesmo cara que o pastor Ibe colocou a foto aí, cara, do cara fortão. Não é o de maiô, era o lenhador ali, o cara cortando ali, todo fortão. Aí o cara lá nos Vingadores aparece, com um barrigão, todo deprimido e tal. Ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. E essa, gente, é a vibe aonde está indo muita gente. Amados, pressão vai vir sobre o que serve e o que não serve a Deus. A grande diferença é como você vai lidar com essa pressão. Amém? Presta atenção no que eu falei. Pressões virão sobre quem serve e quem não serve a Deus. Tanto faz você ser crente como você não ser crente. Você vai sofrer pressão ao longo da vida. A diferença é como você reage diante dessas pressões. Porque se você está em Cristo, você tem autoridade, você tem um Deus que está te sustentando, está te levantando. E mesmo que você seja perseguido, você não é abandonado. Mesmo que você seja abatido, você ouve aquela voz do Espírito que fala assim, levanta, cara, e anda em nome de Jesus. Você lembra da história de Elias? Elias passa por uma crise de depressão, acho que é o caso mais clássico de depressão. Cara, era um super-homem de Deus. A gente conta nas classes de criança, né? Ele foi lá, mandou vir fogo do céu sobre os profetas de Baal. Ele destruiu todos aqueles profetas ali. Depois disso, deu uma crise de depressão nele. E ele se recolhe lá, vai para uma caverna, e Deus vai atrás dele e fala, cara, o que você está fazendo aí? Porque é isso que Deus faz quando a gente tenta jogar a toalha. Deus está falando, por que você está fazendo isso, cara? Levanta, cara. E se você conhece o texto, Deus fala assim, olha, levanta que eu tenho mais coisas para a tua vida, cara. E ele falou, não, mas eu estou sozinho, todo mundo me abandonou. Ele falou, que nada, cara, os teus olhos não estão enxergando. Tem 7.000 que estão querendo te servir e lutar junto com você. Abatidos, mas não destruídos. Pega na mão de quem está do teu lado aí e fala assim, podemos até ser abatidos, mas a gente não vai ser destruído. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor e fala, Senhor, eu creio nisso. Viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E eu quero te dizer uma coisa, amados. Quando os nossos limites são provados, tem hora que você fala assim, pastor, você está falando, cara, mas está difícil. Está difícil, esgotou as minhas forças. Tem hora que parece que esgota mesmo as forças. Você apanhou tanto, de tantas situações que você fala, está difícil. E aí eu vou para 2 Coríntios de novo, no capítulo 1, do versículo 8 até o 10.
E ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. O que Paulo está dizendo? Falou, Deus, olha, cara, dessa vez acabou a nossa força mesmo. A gente suportou tudo que deu, mas acabou a força. Ao ponto de perdermos até a esperança da própria vida. Se o texto terminasse aqui, a gente falava assim, puxa, que coisa ruim, né? Mas o texto não para aí, ele fala, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Agora vem a intervenção de Deus, para que não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Quando a nossa força acaba, sabe o que acontece? É o momento que a gente aprende a depender de Deus e não mais das nossas forças. Tem hora que as nossas forças esgotam, tem hora que você está lutando, às vezes lutando contra um filho que saiu, que está desviado, que está no mundo, e você às vezes fala, Senhor, eu não tenho mais força. E é na hora que você não tem mais força que o Espírito Santo de Deus, e o Deus intervém e começa a mudar a história. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. E Ele nos livrou e continuará nos livrando. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, Ele já nos livrou e continuará nos livrando em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele já nos livrou. Ele nos livrou da condenação do pecado. Ele já nos livrou da sentença de morte que nós tínhamos. E Ele continua nos livrando, nos dando força quando a nossa força acaba. Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que acontece? Toda vez que eu lembro esse versículo, eu lembro das minhas filhas, quando eram pequenas. Eu morava numa casa lá na Serra da Cantareira, em São Paulo, e a minha casa, a garagem ficava no térreo, e aí tinha uma escadaria 64 degraus até chegar na minha casa. Minha casa ficava num platô, e a gente tinha uma escadaria de 64 degraus até chegar lá em cima. E quando a gente chegava com compras do mercado, um monte de sacolas e tal, você já viu, eu tinha que pegar a sacola e subir na escada, depois descer de novo, subir de novo. E minhas filhas pequenas, né? Criança quando é pequena quer ajudar. Depois que cresce fica mais sem vergonha, né? Mas quando é criança, pai, deixa que eu ajudo aqui, né? E de repente ela pegava uma sacola lá, e aquela sacola mais pesada, que estava com saco de arroz, com mais uns negócios lá, e ela pegava assim, ela tentava ajudar, mas não conseguia. Ela não conseguia levantar. E aí eu falava, filha, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte. Papai vai te dar outra sacola aqui, dá essa aqui, papai, que papai leva. E eu pegava a sacola pesada e dava uma outra lá que tinha rolo de papel, alguma coisa assim, bem levinha, e dava para ela. E ela pegava toda contente e ia ajudar o pai. Quando eu lembro esse versículo, eu lembro dessa imagem. Sabe, amados, tem vezes que o peso está grande demais. E aí sabe o que Deus está falando para você? Aprende a confiar em mim, colocar nas minhas mãos. Deixa o orgulho de homem de lado e aprende a ajoelhar diante do Senhor, falar, Senhor, está difícil, Senhor. Eu não estou conseguindo levar esse peso. Por favor, leva isso para mim. Isso reflete intimidade, isso reflete nós estarmos constantemente na presença de um Deus, que você sabe que Ele está ali para te levar o peso que você não consegue levar. Tem situações que você vai ter que orar, colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor, até aqui eu consegui fazer, daqui para frente eu não consigo fazer mais nada, está nas tuas mãos. Eu já tive situações, gente, na minha vida profissional, na minha época eu trabalhava como empresário, tantas outras situações na vida, assim,
que eu fiz essa oração, falei, Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas daqui para frente é só o Senhor. Resolve isso para mim, porque eu não dou conta. Eu me lembro que uma época da minha empresa, a gente passou por um período difícil, de escassez, não tinha obra nenhuma, a gente não conseguia fechar nenhum contrato, as despesas, funcionários para pagar e tudo. E eu me lembro que eu ajoelhei um dia, era na nossa célula, eu dava célula, e eu compartilhei isso com o pessoal da célula e falei assim, eu preciso de um escape de Deus. Eu sei que eu tenho feito tudo aquilo que eu posso. E naquele momento Deus me deu uma paz no coração. Ele não resolveu o problema instantaneamente, mas Ele me deu uma paz daquela que excede todo o entendimento. E a partir daquele momento eu comecei a descansar em Deus. Passado 2 semanas, um cara me liga, um cara que nem era cliente me liga, falou, olha, eu soube da tua empresa, eu estou com uma obra urgente, você pode mandar o orçamento? Eu sei que eu mandei o orçamento para o cara na sexta-feira, quando foi na segunda-feira, eu fechei o contrato com a Bombril, fábrica da Bombril, lá em São Bernardo do Campo, uma obra que deu um lucro para a gente fabuloso, assim, e eu vi a mão de Deus. Sabe quando? Quando eu aprendi a falar assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Tudo aquilo de estratégia que eu tinha, eu já fiz. Toma nas tuas mãos. Deus quer ensinar nós, homens, amados, a confiarmos mais em Deus. E não somente na força do nosso braço. A força do nosso braço é para fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. Só que tem um ponto, tem um limite para isso. Tem uma hora que a nossa força já não vai resolver para mais nada. O segredo é saber até quando eu posso suportar as pressões. Mas lembra que resiliência, ela tem 2 elementos. Um, que é a capacidade de suportar tensões. E a segunda parte é a capacidade de você voltar ao estado original. E o texto lá de 1 Pedro diz, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, suportar tensões, Ele te restaurará, te confirmará, te dará forças e te porá sobre firmes alicerces. Depois de todo aquele momento de pressão, de luta, o que a palavra diz é que depois desse tempo, Ele vai te restaurar, Ele vai te trazer a um tempo de alívio, a um tempo de refrigério, e Ele vai te confirmar e vai te dar forças e vai te pôr sobre firmes alicerces. Dá para passar a próxima imagem aí? Opa, não é essa não. Essa aí, né? Sabe, amados, uma das coisas que a gente precisa ter como homem é flexibilidade. Tem homem que o cara é tão duro, que quando vem uma pressão sobre a vida dele, ele quebra. Você já viu? O cara quebra, o cara não aguenta lidar com pressões. Enquanto está tudo bem na vida dele, na casa dele, está tudo bem. Mas a hora que surge uma pressão, ele quebra. A gente precisa aprender a buscar em Deus a flexibilidade. Fala, Senhor, me ensina a depender de Ti, a lidar com os ventos. E aí vem a frase que eu queria que você guardasse. Nós enverga, mas não quebra. Amém? Pega na mão de quem está do teu lado e fala, nós enverga, mas não quebra. Amém? Homem que é homem, pode até envergar, mas não vai quebrar em nome de Jesus. Você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor e fala, Senhor, pode vir as lutas, pode vir as tempestades, a gente enverga, mas não quebra. Porque esse é o chamado de Deus sobre a nossa vida. Deus não nos deu essa opção da gente quebrar. Deus não nos deu, Deus não fez a minha vida e a tua vida para a gente entregar os pontos. De todos os lados, nós somos pressionados. Eu queria que passasse o próximo slide. Você já viu prova de salto de vara, né? Esse momento do salto de vara
é o momento onde o atleta vem, e ele vem com a vara e ele finca ela num determinado ponto no chão, e aí ele coloca toda a força dele, ele enverga aquela vara o máximo que ele consegue, e se você lembra das aulas de física, naquele momento o atleta está passando a energia toda dele para aquela vara, e aquela vara está envergando, 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 e aquela vara está cheia de energia potencial, está toda envergada, e aí depois, o que acontece depois disso? Passa o próximo slide. A vara vai e leva ele para cima a vara faz com que ele passe por cima do obstáculo. Sabe por que Deus faz com que a gente passe por várias pressões na nossa vida? Para que a gente possa ultrapassar os obstáculos e levar a gente para um novo nível, em nome de Jesus. Deus quer levar homens a um novo nível na tua casa, na tua família, na tua carreira profissional, no teu trabalho, em tudo aquilo que você faz. Mas por um momento, muitas vezes você vai ter que suportar pressão. Porque quem não suporta pressão não consegue viver o outro nível, não consegue passar para o outro lado do obstáculo. Você só consegue vencer obstáculos quando você passa pela prova. Deus permite muitas vezes situações de tensão, de pressão na minha vida e na tua vida, para que você experimente coisas que sem aquilo você não teria experimentado. Esse é o propósito do Senhor. Que você possa saltar e ir para um outro nível. Que você possa alcançar um espaço e um lugar aonde Deus quer te levar na tua fé, né, na tua perseverança. Gente, isso que eu estou falando serve para todas as áreas da tua vida. Eu tinha um líder nosso de célula lá na igreja, que ele ficou quase 2 anos da célula dele, que tinha 2 pessoas na célula dele. E um dia ele chegou para mim e falou: pastor, eu vou entregar minha célula porque não dá. Eu estou desanimado, minha célula não sai do lugar. E eu falei: cara, continua orando, continua perseverando, busca de Deus, busca graça, busca sabedoria. Eu sei que esse cara começou a orar e Deus começou a dar uma estratégia para ele. Ele pegava todo mundo que visitava a igreja pela primeira vez, ele abordava as pessoas, via se morava perto da casa dele, começou a convidar para a casa dele. Eu sei que a célula dele em poucos meses cresceu, tinha umas 20 pessoas. Ele multiplicou a célula dele, virou 2, 3, 4, nem sei quantas células virou. Ele virou supervisor de células em pouco tempo. Deus permitiu ele ficar 2 anos com 2 pessoas na célula dele, para que ele pudesse experimentar o que ele tem experimentado hoje. Hoje esse rapaz e a esposa dele mudaram-se para a Austrália. Ele mudou para a Austrália no começo do ano, em janeiro desse ano ele mudou para a Austrália. E ele chegou na Austrália, a primeira coisa que ele fez, começou uma célula ali. E outro dia ele mandou a foto da célula na sala da casa dele, ele falou: pastor, a célula está abarrotada, a sala está abarrotada de gente. Faz 6 meses que ele está na Austrália, abarrotada de gente. Eu vou ter que fazer agora lá fora, na garagem, está só esperando passar o inverno para fazer na garagem, porque não cabe as pessoas lá. Sabe por que ele está experimentando isso na vida dele? E a gente está sonhando em plantar uma igreja ali na Austrália, aonde ele está vivendo. E sabe por que ele está experimentando isso? Porque ele suportou um tempo onde Deus estava trabalhando na vida dele, para que ele fosse para um outro nível. Queria chamar aqui, se o tecladista pudesse vir aqui na frente, eu já estou terminando. Vocês estão bem treinados. Eu queria terminar com um texto que está lá em Hebreus, capítulo 12. Eu acho que não está aí nas minhas transparências. Não sei se está. Hebreus 12, versículo 12 e 13. Que diz assim: portanto, fortaleçam-se as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, e antes disso, ele possa ser curado. Eu quero te convidar para você ficar em pé. Eu não sei se tem pessoas aqui que estão vivendo momentos de pressão na tua vida, pressão de várias ordens. Tem alguém aqui que está sofrendo, vivendo momentos de tensão, de pressão na tua vida? Amém.
Quero orar por você em nome de Jesus nessa manhã. Nessa noite. Queria que você lembrasse do que a palavra de Deus está te dizendo nessa noite. O Deus de toda graça te chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Porque depois de ter sofrido pressão durante um pouco de tempo, Ele vai te restaurar, vai te confirmar, vai te dar forças e vai te pôr sobre firmes alicerces em nome de Jesus. Isso é promessa do Senhor. Eu queria que a gente lesse esse texto juntos novamente. Vamos ler todos juntos? O Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e dará força, e porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria orar por essas pessoas que estão... Levanta a mão você novamente, que tem passado por momentos de pressão na sua vida. Em nome de Jesus. Se você está... Não sei como é que está o nosso tempo aí. Se a gente pode chamar eles para frente, para a gente orar com eles. Dá para você vir aqui à frente? Nós queríamos orar com vocês. Queria que os pastores, os líderes, aí as pessoas que eles têm designarem. A gente queria ter um tempo de orar por você em nome de Jesus. Amados, a pressão sobre os homens é muito maior. É muito maior. Se você é homem mesmo e sabedor das tuas tarefas, da tua missão, da tua responsabilidade, eu sei que a cobrança e a pressão sobre a nossa vida é muito grande, cara. Mas eu estou aqui hoje com uma mensagem de Deus. Deus me fez trocar essa mensagem hoje pela manhã, porque eu tenho certeza que era para vocês. Deus está aqui nessa noite para falar para você que Ele está falando para você, aguenta firme, porque vai passar, eu estou contigo. Você não precisa ficar desanimado, porque eu estou no controle de todas as coisas. Vai passar, e eu vou te trazer novamente para um local aonde as tuas forças vão ser renovadas, aonde o teu espírito vai ser renovado, e você vai viver os melhores tempos da tua vida em nome de Jesus. E eu queria que nós orássemos enquanto nós cantamos talvez esse cântico. Eu queria que nós orássemos aqui por você. Eu queria que você recebesse hoje um revestimento de Deus e a confirmação de Deus sobre essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Confirma essa palavra, Senhor, no coração de cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus. Oh, vem, Senhor, vem, Jesus, traz força, Senhor, traz força, renova a força, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, a força sobre cada um dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Só para a tua vida, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Vem, Senhor, agora em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, aqueles que têm as suas forças esgotadas já,
Renova hoje, Pai. Renova homens, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Não mais na força deles, mas na força do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, agora. Fortalece, Senhor. Fortalece. Sustenta, Senhor. Sustenta no meio da provação. Pai, traz o Teu livramento. Traz o Teu socorro. Em nome de Jesus. Sobre a vida de cada um desses homens aqui, Pai. Em nome de Jesus. Leva-os depois desse tempo para um tempo de vitória, para um tempo onde eles vão experimentar algo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, cada larabaiaçê, oh Espírito Santo de Deus, faz aquilo que a força do homem não consegue fazer, em nome de Jesus. Faz aquilo que a força do homem não consegue fazer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra que tem pessoas aqui que estão lutando com alguma área já faz bastante tempo e que você não consegue vencer aquela luta que você está tendo. E que Deus vai te dar nessas próximas semanas livramento sobre elas. E você vai entender que não é mais na tua força, mas é na força do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse disso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.